Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Adílio Ferreira. Esse aqui é o nosso canal de aulas semanais e gratuitas do Direito Tributário. Nós temos aulas com linguagem direta, acessível desse ramo do direito. Antes de mais nada, queria pedir para você, se inscreve aqui no canal, muito importante, deixa seu like nesse vídeo e ative as notificações, que aí você vai ficar por dentro de tudo do direito tributário. Hoje temos mais uma aula. Iniciaremos os estudos das espécies tributárias, tá? Então, sem mais delongas, bora lá estudar. E empréstimo compulsório, né? Antes da gente entrar no empréstimo compulsório, vamos lembrar uma coisa. Quando nós estudamos as teorias das espécies tributárias, nós vimos que o Brasil ele adota a teoria chamada teoria pentapartite, que significa que no Brasil nós temos 5 espécies de tributos. Nós temos os mais famosos, os impostos, nós temos as contribuições de melhoria, nós temos as taxas, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. É sobre esse último aqui que é o nosso encontro de hoje, nossa aula de hoje, tá? Então, o que seria o tal do empréstimo compulsório ou empréstimos compulsórios, né? Primeiro de tudo, onde é que a gente vai encontrar ele? Nós encontraremos ele lá no artigo 148 da nossa Constituição Federal, tá? O artigo 148 da Constituição Federal nos fala o seguinte: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. E aí traz os seus 2 incisos. Inciso primeiro, para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua iminência. Inciso 2, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B, princípio da anterioridade do exercício. Tá, então são as 2 hipóteses de criação dele. Além disso, quem é que vai poder criar? A competência trata-se de uma competência exclusiva da União. Olha o que o caput do artigo 148 falou para a gente. A União. Então, significa dizer que estados não podem instituir empréstimos compulsórios, municípios não podem instituir empréstimos compulsórios, Distrito Federal também não, tá? Então, apenas a União pode instituir os empréstimos compulsórios, tá? Outra observação aqui, que nós já vimos quando estudamos sobre a competência tributária, mas não nos custa relembrar. Vai fazer isso por meio de lei complementar. Os empréstimos compulsórios constituem uma daquelas espécies tributárias que só pode ter o exercício da competência por meio de lei complementar. Tá? Empréstimo compulsório, contribuição social residual, imposto sobre grandes fortunas, imposto residual, imposto sobre bens e serviços, contribuição sobre bens e serviços e o imposto seletivo. Então, são esses que só podem ser por lei complementar. Se um empréstimo compulsório for instituído mediante lei ordinária, significa que ele é inconstitucional. Tá bom? E ele é criado em quais situações? Em quais situações ele pode ser instituído? Veja que a própria Constituição Federal já nos trouxe quais são. Caso de guerra externa ou sua iminência, caso de calamidade pública e caso de investimento público de caráter urgente e relevância nacional. Tá? Então são essas as 3 hipóteses em que se será possível instituir o empréstimo compulsório. Tá? A gente precisa trabalhar essas 3 hipóteses mediante o princípio da anterioridade.
Vamos lembrar aqui o que é o tal do princípio da anterioridade. Ó, o princípio da anterioridade tributária nos fala que, uma vez que é instituído um tributo, ou majorado um tributo que já é existente, ele só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte, nos termos do artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. Isso é o princípio da anterioridade do exercício. E desde que, entre a publicação da lei e a cobrança desse novo tributo, tenha transcorrido o prazo de 90 dias. Anterioridade, 90º. Tá? Volta comigo aqui. Veja que nós temos 3 hipóteses, não é, de cobrança do empréstimo compulsório. Vamos lá. Guerra externa ou sua iminência? Será que o empréstimo compulsório sobre guerra tem que respeitar o empréstimo? Tem que respeitar os princípios da anterioridade? Vamos pensar. Pensa comigo pela lógica. Vamos supor que em fevereiro, determinado ano, a União decrete guerra contra outro país. Primeira observação, guerra externa, uma guerra civil interna aqui dentro do nosso país não serve, tá? Tem que ser uma guerra externa, o Brasil contra outro país. E aí, em fevereiro, entra em guerra e no mesmo mês resolva criar um empréstimo compulsório. Afinal de contas, entrou numa guerra, significa que o país está precisando de mais dinheiro para comprar armamento, mais dinheiro para comprar material bélico, para montar estratégias de guerra, para montar hospitais de campanha, alimentação, transporte e por aí vai. Se a gente tivesse que respeitar o princípio da anterioridade do exercício, só poderia cobrar no ano seguinte. Fevereiro, só poderia cobrar em janeiro do ano seguinte. Se tivesse que respeitar a anterioridade 90º também, só poderia cobrar depois de 3 meses. A guerra já teria acabado. Já teria morrido todo mundo. Bem possivelmente, o Brasil já teria celebrado um tratado de paz. Afinal de contas, nós somos da paz, nós não somos da guerra. Né? Eu até costumo brincar com os meus alunos em sala que o brasileiro já teria feito vários memes dessa guerra e sequer nós teríamos começado a cobrar o empréstimo compulsório. Então, por razões óbvias, quando a gente estiver falando guerra externa ou sua iminência, não respeita os princípios da anterioridade, seja do exercício, seja 90º. Tá? Então, significa dizer que instituir o empréstimo compulsório em razão de guerra externa ou sua iminência, veja, não entrou em guerra ainda, mas está em vias de entrar em guerra. Significa que a cobrança é imediata. Outra possibilidade aqui é a calamidade pública. Calamidade pública. Poderia me dar um exemplo, professor? Poderia. Covid-19, pandemia da Covid-19, foi uma calamidade pública. Caso quisesse, a União, melhor dizendo, né? Afinal de contas é por lei e não cabe medida provisória, por necessidade de lei complementar. A União poderia ter criado um empréstimo compulsório para quê? Para montar hospital, para comprar medicamento, para investir em vacina, para investir em pesquisas sobre vacina e medicamento, e por aí vai. Né? Para trabalhar com a calamidade pública. Imaginemos que, mesma coisa, em fevereiro se declara essa calamidade pública. Você vai poder cobrar no outro ano? 1º de janeiro do outro ano? Anterioridade do exercício? Ou ainda, desde que tenha transcorrido também 90 dias, anterioridade 90º, já teria perdido a razão de ser, não é verdade? Então, quando nós estivermos falando aqui em empréstimo compulsório decorrente de calamidade pública, não respeita os princípios da anterioridade, seja do exercício, seja 90º. E esse terceiro aqui, investimento público de caráter urgente e relevância nacional. O que seria esse caso, professor? É um investimento que tem, tanto que é urgente quanto tem relevância para todo o país. Por exemplo, a transposição do Rio São Francisco. Era um investimento público que tinha uma relevância nacional e relativamente urgente. Acesso à água, bem essencial. Ou imaginemos um outro caso.
2014, Copa do Mundo no Brasil, 2016, Olimpíadas. Imaginemos que ali 2013, 2012, 2013, mais ou menos, o Brasil notasse que não tem mais dinheiro para construir estádio, para construir a infraestrutura necessária para receber esses dois eventos, né, de dinâmica mundial, de relevância para o país. Eles também trazem diversos retornos para o país. Então, é um investimento público urgente, afinal de contas, a Copa do Mundo estava batendo, as Olimpíadas bem na porta ali também. E tem o interesse de todo o país. Poderia ter instituído um empréstimo compulsório. Não foi o caso. É só um exemplo hipotético aqui. Tá? E aí, será que nesses casos de investimento público de caráter urgente e relevância nacional, a gente precisa respeitar a anterioridade? Gente, isso aqui é uma das maiores pegadinhas de concurso público. Por quê? A pessoa lê aqui urgente, não é? Investimento público de caráter urgente. Se é urgente, ela fala. Se é urgente, necessita, então é para agora. Não tem que respeitar a anterioridade. E aí é que cai no equívoco. Por que cai no equívoco? Lê o inciso 2 novamente do artigo 148. Inciso 2 fala: no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. E o que é o artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal? O princípio da anterioridade do exercício. E aí o desavisado, que não é você, obviamente, você é um estudioso do direito tributário, o desavisado para e pensa. Se lá só está o inciso B, que é a anterioridade do exercício, e não está, inciso não, a linha B, perdão, que é a anterioridade do exercício, e não está a linha C, que é a anterioridade nonagesimal, significa dizer que só precisa respeitar a anterioridade do exercício. Seria uma exceção à anterioridade nonagesimal. A interpretação literal nos faria crer nisso. Mas a interpretação hermenêutica sistemática nos mostra o contrário. Por quê? Porque a linha C, a anterioridade nonagesimal, é fruto de uma emenda constitucional, que é de 2003, a emenda constitucional número 42, que veio posteriormente. Então, por conta disso, tem que respeitar as duas anterioridades. Então, ele respeita ambas as anterioridades, tanto do exercício quanto nonagesimal. Tá? Então, quando estiver falando de guerra externa, iminência, calamidade pública, é exceção tanto a anterioridade do exercício quanto a anterioridade nonagesimal. Quando estiver falando de investimento público de caráter urgente e relevância nacional, respeita as duas, tanto do exercício quanto nonagesimal. Tá? Ó, algumas observações para a gente encerrar o empréstimo compulsório. Primeira delas, é um tributo de destinação vinculada. Presta muita atenção nisso. Tributo de destinação vinculada significa dizer o quê? Que tudo que se arrecada dele já tem destino. A União não pode fazer o que bem quiser. Se criar um empréstimo compulsório por conta de guerra, tudo que se arrecada do empréstimo compulsório vai ser para custear a guerra. Se criar por conta de uma calamidade pública, tudo que se arrecada vai ser para custear a calamidade pública. Se criar por conta de um investimento público de caráter urgente e relevância nacional, tudo que se arrecadar vai ser para este investimento. Não qualquer investimento, mas para esse que se criou. Então, de destinação vinculada. Tá? Professor, e qual o fato gerador do empréstimo compulsório? Quem paga? Por que paga? Não sabemos. Por que nós não sabemos? Porque cada lei que criar um empréstimo compulsório irá estipular a sua regra matriz. Então, possa ser que se crie um empréstimo compulsório sobre combustíveis. Um exemplo. Então, lá no combustível, vai ter um valor que você vai pagar para a União. Tá? Então, a lei que criar é que vai trazer o fato gerador, vai trazer tudo isso. E, por fim, qual o nome desse tributo? Ó,
empréstimo. Então, no que ele se diferencia dos demais? Por ser um empréstimo, ele precisa ser devolvido. Então, por ser um empréstimo, diferentemente dos demais tributos, em que a devolução é mediante serviço ou mediante alguma outra questão, no caso dos empréstimos compulsórios, a devolução vai ser em dinheiro. Como é que vai devolver, professor? Não sabemos. Em que prazo? Não sabemos. Necessita da própria lei, perdão, que instituiu o empréstimo compulsório de estabelecer todo esse regramento. Talvez exatamente por isso, por ser um empréstimo em que deveria devolver, é que nós não temos esse tributo. Raramente. Tá? Nossa história foi instituída uma única vez, salvo o melhor juízo. Tá? Porque precisa devolver para o contribuinte. Perfeito? Conseguiu entender o que é um empréstimo compulsório? É um tributo que nós estudamos no aspecto muito teórico, pelo fato de não nos depararmos com ele com dada frequência. Tá bom? Caso tenha ficado alguma dúvida, não hesite em me procurar. Pode deixar seu comentário aqui ou pode me procurar nos canais de comunicação que eu deixo logo aqui ao final. Caso tenha gostado dessa aula, deixa seu like nesse vídeo. Mais uma vez eu peço, se inscreve aqui no nosso canal. Perfeito? Espero você em breve para a nossa próxima aula. Um grande abraço.